levantar a cabeça e sim, tipo, qual é a Câmara? Convidados Tiago Barbosa Ribeiro, do PS, e Cristóvão Norte, do PSD. Aos dois, muito boa noite e obrigado por estarem no 360. Tiago, o Primeiro-Ministro disse que é preciso combater o que chamou de turismo de saúde em Portugal. É? Bom, muito boa noite a todos, boa noite ao Cristóvão Norte, muito boa noite a todos os que nos acompanham. Bom, o Sr. Primeiro-Ministro falou hoje de várias coisas, não falou daquilo que é o essencial em nosso entendimento, que tem a ver com uma avaliação que nós fazemos destes meses e agora no período pós-orçamento, em que o Governo tem vindo a ser um Governo que tem promovido o aumento das injustiças, tem tido pouca credibilidade e tem tido pouca eficácia nas suas medidas e poderia depois desenvolver algumas dessas áreas. Relativamente à questão em concreto do turismo de saúde, eu desconheço os números, desconheço aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro pretende fazer, porque não foi anunciado. Nós sabemos que na área da saúde o que tem acontecido é um grande desnorte. A Sra. Ministra da Saúde, claramente, tem tido muitas dificuldades na gestão da pasta. Sabemos que o Governo prometeu muito nesta área e tem feito bastante pior do que aquilo que herdou. Exemplo prático, o aumento das urgências hospitalares fechadas na área obstétrica durante os verão, as mudanças na direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, enfim, que está aparentemente em parte incerta, hoje em dia não se sabe bem o que anda a fazer o diretor executivo, o novo modelo de saúde, de unidades de saúde familiar, que vão poder recusar a inscrição de utentes, talvez a inscrição de doentes, assim que claramente não haverá problemas nessa gestão. Números que desconhecemos porque não estão publicados, falta de transparência no plano de execução da saúde, os números não estão disponíveis para consulta pública e, portanto, nós não sabemos em concreto o que é que o Sr. Primeiro-Ministro está a referir. Não era, agora, portanto, crucial que tivesse trazido esta questão do turismo de saúde? Não, sabemos que o Sr. Primeiro-Ministro tem vindo, de certa forma, a governar um pouco pelas capas dos jornais e numa certa disputa com um certo eleitorado que ele reconhece no Chega. Fez isso, por exemplo, com uma declaração bastante, enfim, absurda, para dizer o mínimo, sobre a segurança às 8 da noite e agora fala da questão do turismo de saúde. O turismo de saúde, a existir, não pode existir. O nosso ponto não é esse. O ponto é que as medidas, hoje o Sr. Primeiro-Ministro falou de máfias organizadas, enfim, desconheço, mas certamente teremos a oportunidade de perceber exatamente a que é que se refere. Essas máfias organizadas combatem-se com medidas que já existem na lei. O acesso à saúde em Portugal, sendo um acesso universal, é um acesso que está regulado, é um acesso que tem regras e, portanto, nós temos que perceber exatamente se o Sr. Primeiro-Ministro quer acabar com o direito universal ao acesso aos cuidados de saúde e, portanto, alguém que esteja doente não pode aceder a um serviço de saúde ou exatamente a que é que se refere, porque todas as medidas que levam a que existam irregularidades no acesso à saúde e aos equipamentos de saúde já são combatidos com medidas que já existem na lei, não especificamente pelo fecho do acesso ao serviço de saúde por quem precisa dele. Naturalmente, ninguém se dirige a um hospital ou a um centro de saúde se não estiver a necessitar de cuidados de saúde. Cristóvão Norte, há redes organizadas que se aproveitam do SNS ou não? Eu creio que é intuído por todos que há abusos significativos nesse domínio. Aliás, nós podemos constatar, com notícias que têm sido veiculadas, com reportagens de investigação aprofundadas sobre a matéria, que há um conjunto significativo de pessoas em várias áreas que têm utilizado de forma fraudulenta o Serviço Nacional de Saúde. Nós sabemos que o nosso Serviço Nacional de Saúde, de facto, como o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro dizia, e bem, é um Serviço Nacional de Saúde universal, gratuito, que trata todos com dignidade. Agora, essa circunstância jamais pode ser confundida com um aproveitamento de caráter fraudulento para prover serviços públicos de saúde essenciais para quem, obviamente, é estrangeiro não residente. Isso não faz sentido rigorosamente nenhum. Faz sentido, porventura, se essa pessoa tiver férias, se tiver uma razão que aponte na necessidade de beneficiar desses cuidados de saúde. Agora, por exemplo, deslocarem-se grávidas de vários países, tomarem morada em Portugal quando estão grávidas de 7 ou 8 meses, com o único intuito de beneficiar do Serviço Nacional de Saúde, eu creio que esta é uma prática que não deve ser aceite pela circunstância dela ser, obviamente, lesiva do património dos portugueses. A dúvida é a dificuldade. Deixa-me dizer isto, que isto é importante. Sabemos todos que os recursos públicos não são inesgotáveis. Sim.
E, portanto, sabemos até que temos um envelhecimento demográfico muito significativo. Isso conduz, como se tem verificado ao longo das últimas décadas, a um aumento exponencial dos recursos que são depositados a favor do Serviço Nacional de Saúde e ainda tendo aumentado esses recursos, podemos sempre dizer que há uma escassez crónica de financiamento, independentemente deles serem melhor ou pior aplicados. Deixa-me perguntar, porque a dúvida e a dificuldade fica... E nessas situações o que é que se faz? Ou seja, vamos imaginar de uma grávida nessas condições que chegam ao hospital, não é tratada? Ninguém deixa... Fica sobre o que é que se vai fazer nesse caso? Em Portugal, ninguém deixa de atender ninguém. Nós temos então, como é que podemos agir nessas situações? Nós temos esse sentido de humanidade e isso é um património que nós não devemos negligenciar. Coisa diferente é aquilo que noutras áreas quase que se designa de efeito de chamada, permitir que haja práticas reiteradas com vista a esse propósito e que põe manifestamente em causa a boa aplicação dos cuidados de saúde e dos recursos dos portugueses. Isso não é aceitável. Eu não digo que é fácil fazer uma avaliação concreta de todos esses casos. Há casos que terão uma justificação, há casos que não. Agora, o que me parece foi mais completamente necessário e imprescindível é tomar medidas, estudar em profundidade o fenómeno e garantir a concretização de políticas para dissuadi-lo. Aliás, eu amanhã não já estou... vou apresentar um projeto de lei, anunciaram hoje, antes de estudar o problema. Anunciaram hoje, no debate quinzenal, que amanhã apresentam um projeto de lei. E apresentaremos... Antes de estudar o problema. Apresentaremos um projeto de lei amanhã, detalhado sobre a matéria e que explicita as orientações fundamentais que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata entende que devem estar plasmadas na legislação em relação a essa matéria. Tiago, falta esclarecer, faltam números, é isso? Faltam dados, na opinião do PS? Faltam números. O problema do Governo é que tem feito em diferentes áreas uma certa manipulação estatística, para dizer o mínimo, e muitos erros em várias dimensões. Na área da saúde tem sido sistemático, quer dizer, nós não sabemos números de acesso às urgências, não sabemos números como se viu hoje, aliás, no debate desta tarde, os números das cirurgias oncológicas, não sabemos várias coisas. Mas não sabemos agora ou nunca soubemos? Não, sempre soubemos, aliás, estavam publicados. O Governo deixou de publicar os dados no portal da saúde. O portal da transparência é o portal sem transparência, porque neste momento nós não sabemos o que se passa, porque o Governo decidiu, deu essa orientação, como é sabido, para que fossem retirados os dados de consulta pública, quer por parte de qualquer cidadão, dos seus jornalistas ou de nós próprios, enquanto deputados. E, portanto, nós não sabemos esses números. E o Governo que não apresenta números, em especial na área da saúde, ou que comete erros clamorosos, como foi o caso, por exemplo, da educação. Então, o Governo anunciou que o número de alunos sem aulas, ou pelo menos um professor, tinha recuado 90% face ao ano passado. Naturalmente, nós percebemos que esses números não podiam ser verdadeiros. Alertamos que assim não era. O Governo praticamente chamou mentiroso ao Partido Socialista para, passado 15 dias, vir reconhecer que o Partido Socialista tinha razão e que esses números não eram verdadeiros. Dou outro exemplo. Hoje mesmo podemos confirmar. O Governo andou semanas a dizer que as pensões iam aumentar pela fórmula regular, pela fórmula legal, 3,1%. O Governo disse-me a mim próprio, no debate do Orçamento do Estado, o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social e a Sra. Ministra com a pasta. E disseram que o PS não estava a fazer bem as contas, pois os números que o PS referiu durante as últimas semanas são exatamente aqueles que foram confirmados hoje pelo INE. Quem esteve, enfim, ou a mentir, ou enfim, a manipular os dados e a manipular o tema das pensões. Aliás, hoje mesmo chamamos a Sra. Ministra com a tutela à Assembleia da República, porque isto é muito sério. O Governo não pode lançar números a torto e a direito e, sobretudo, não pode fazer uma coisa, não pode governar por percepções. O Governo não pode ver uma capa de um jornal e dizer que vai legislar por causa disso. Isso é para o Chega, isso não é para o PSD, não é para a AD. Porque não podemos, em função daquilo que são percepções, legislar, que é uma coisa muito séria, em áreas críticas, como é o caso da segurança pública e como é o caso do acesso aos serviços de saúde. Evidentemente, os abusos no acesso à saúde e no acesso aos serviços de saúde não podem ser, não são aceitáveis. A questão é que esses abusos, hoje em dia, já têm mecanismos
como todos nós sabemos, de controlo e de rejeição. Portanto, neste momento eu não sei o que é que o PSD vai apresentar amanhã de manhã. Amanhã poderemos fazer um debate sobre esse conteúdo em concreto. Cristóvão, tem sido uma crítica do PS neste debate e nestes últimos tempos sobre os números do governo. São críticas válidas, na sua opinião? Não creio. Eu creio que não há qualquer manipulação de números. É um facto, por exemplo, que no domínio da educação foi publicitado um número que não correspondia à realidade. O próprio Ministro da Educação fez questão, após verificar que os números não condiziam com os factos, de publicamente anunciar essa circunstância e, portanto, eu não vejo da parte do Governo nenhum encobrimento, nenhuma tentativa pérfida de conspirar, de torcer os números, de deturpá-los. Não vejo isso. O que eu verifico desse ponto de vista é que há áreas que é sabido que temos problemas críticos, são problemas e deixa-me perguntar, porque foi outro tema extraordinariamente difícil, de hoje no debate, foi sobre a imigração. E que não vão desaparecer de um dia para o outro. O Primeiro-Ministro disse que o Governo recusa a ideia de porta escancarada. Há aqui uma tentativa de esgotar, de certa forma, argumentos do Chega, ao falar desta forma sobre a imigração, ou não? Não é essa a intenção? Nós não temos que esgotar argumentos do Chega ou de quem quer que seja. Nós o que temos que fazer é resolver os problemas dos portugueses, estabelecer uma orientação para o país que crie uma sociedade mais equilibrada, mais plural, inclusive e tolerante, com certeza, mas que tenha um conjunto de regras que seja facilmente apreensível pelos cidadãos e que nos permita viver mais facilmente em comunidade. E elas não existem em relação à imigração. É sabido que havia 400 mil pessoas que eram imigrantes ilegais. Não eram ilegais. Estavam com um pedido de manifestação de interesse. Desculpa, havia uma... Não. Com descontos para a Segurança Social. Com certeza. Então não eram ilegais, no sentido que estavam desculpe, contrato de trabalho. Com certeza. Desculpe. E isso resultava da circunstância de haver um regime esse fundado na mera manifestação de interesse. Ou seja, havia uma manifestação de interesse, não havia a obrigatoriedade de estar celebrado um contrato de trabalho e nessa circunstância, apenas por essa mera manifestação de interesse, isso garantia ipso facto a entrada dessa pessoa em território português. E não se sabia rigorosamente mais nada do que isso. Ora, eu creio que este não é um regime equilibrado. Que um regime equilibrado exige que se recupere alguma da legislação que já esteve em vigor, designadamente aquela que estabelece essa necessidade de contrato de trabalho. Se me diz que é fácil assegurar, no quadro internacional que nós temos, com uma evolução demográfica e uma mobilidade geográfica que funciona exponencialmente neste momento, e que isso coloca extraordinários desafios, quer do ponto de vista da segurança das fronteiras, quer do ponto de vista da verificação de terceiros que entram em território nacional, eu digo que isso é um desafio e será para este e para qualquer outro governo e para o país e para as nações globalmente encaradas. Agora, não me parece razoável dispensar instrumentos decisivos para nós sabermos quem está cá, em que condições e, sobretudo, para garantir outra coisa. Uma imigração que é essencial para o país, mas tem que ser uma imigração humanista, com condições para albergar as pessoas, não apenas por respeito a nós mesmos e aos nossos deveres morais, mas, sobretudo, para não as tratarmos como mercadoria que só serve para remunerar a economia e não tem qualquer valor humano para além disso. E eu, em relação a essa circunstância, devo-lhe dizer, com toda a franqueza, pessoalmente não estou disposto a abdicar. Aquilo que vejo em muitas circunstâncias, estarem 30 e 40 pessoas a viver no mesmo apartamento, ninguém pode aceitar isso. Ninguém pode tolerar uma circunstância dessa. Isso não tem a ver com ou que vivemos... Não, pode ter a certeza que tem a ver. Deixa-me perguntar, sabemos que Portugal precisa de imigrantes, força de trabalho, mas as portas estiveram escancaradas ou não? Não estiveram escancaradas e acho importante salientarmos isso. O Cristóvão Norte acabou agora de dizer que as pessoas não devem ser tratadas como mercadoria, mas querem fazer depender esse acesso ao contrato de trabalho e, portanto, precisamente
precisamente essa dimensão estritamente funcional da imigração. Agora, tem sido, e eu faço justiça, não é propriamente o Cristóvão Norte, sei que tem uma visão mais humanista dentro do PSD sobre essa matéria, mas ao longo dos últimos meses e na campanha eleitoral o PSD tentou fazer, pescando o olho ao Chega, como todos nós percebemos, ao eleitorado Chega, uma associação entre imigração e insegurança. Uma vez mais, percepções. Não há nenhum estudo, não há nada, não há nenhuma evidência de uma relação entre uma coisa e outra. Isso foi feito por Pedro Passos Coelho em campanha eleitoral, foi feito por Luís Montenegro, isso foi feito de forma deliberada pelo PSD em campanha eleitoral. E ao longo desta governação têm feito do tema da imigração um tema de combate político na disputa ideológica que chega. Ora, importa dizer o seguinte, o mecanismo de manifestação de interesse não era nenhum mecanismo de portas escancaradas. A manifestação de interesse implicava, precisamente, tal como ele existia, os descontos para a Segurança Social. É um exemplo muito prático. E, portanto, como é que é possível fazer descontos para a Segurança Social e não estar legal num país? Isto é válido para Portugal e para qualquer outro país. Portanto, o enquadramento é feito por essa via, o que é imoral, isso sim, é na perspectiva humanista, termos pessoas que fazem descontos para a Segurança Social em Portugal e que não são considerados cidadãos legais nesse país. Isto é verdadeiramente inaceitável e sei que há várias gente no PSD, certamente, que concorda com isto. Por outro lado, há uma dimensão que não podemos ignorar. E, aliás, tem sido uma contradição por parte do Governo. Nós ouvimos Leitão Amaro dizer fechamos as portas à imigração, este Governo tem mão dura, tem pulso firme relativamente à imigração. Piscando o olho. E depois vemos o ministro Castro Almeida, que tem uma pasta sensível no âmbito do PRR, dizer que nós precisamos de muitos imigrantes para cumprir as obras previstas no PRR. Não aquelas que o Governo tem estado a inaugurar, que o PS deixou prontas, mas as que vamos fazer para a frente. Em que condições e essas condições são, também, não? Com certeza. E essas condições têm que ser condições... Quando estão, com certeza. E o que o são... Governo agora não sabe, e aliás isso foi hoje discutido na Assembleia da República, foi feita essa pergunta ao seu Primeiro-Ministro, disseram que tinham sido recusados 100 e tal mil imigrantes no âmbito das designadas 400 mil pendências. O que é feito desses imigrantes? Porque recusar um papel é fácil. Mas esses imigrantes estão em Portugal? Não estão? Foram embora? Não foram? Neste momento, esses imigrantes, sim, estão ilegais em Portugal. E sem possibilidade de sua situação. E o Governo não faz a mais pequena ideia do que é que está a acontecer a esses imigrantes, nem o que é que lhes fez. E, portanto, há uma dimensão funcional da economia que não podemos ignorar, obviamente. Certamente não vão ser os deputados do PSD nem do Chega que vão para as necessidades de económicas, com os agentes económicos, falem com os industriais, falem com os empresários, que necessitam desses trabalhadores. E bem, e eles têm direito a trabalhar com condições de dignidade e salários bem remunerados. E um país como Portugal, com um investimento demográfico e com uma transição associada, uma transição económica associada ao PRR, necessita dessa mão de obra. Os cá estão e todos os que queiram vir para cá trabalhar connosco. Nós temos que terminar. Tiago Ribeiro, Cristóvão Norte, os dois. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.